A santa paz de Deus, irmãos e irmãs, glórias a Deus nesta noite maravilhosa, a qual o Senhor tem nos preparado e mais uma vez estarmos aqui nesse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para que nós juntamente com todos aí que vão, glórias a Deus, assistir este vídeo nesse canal, para a honra e glória do Senhor, a meditar a palavra do Senhor, amém? São glórias a Deus, agradecemos ricamente ao Senhor pelas bênçãos e maravilhas e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E neste dia de quinta-feira, glórias a Deus. Quero agradecer desde já todos os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, para o crescimento das nossas almas. Temos muito nos dedicado à palavra do Senhor, às Escrituras Sagradas, porque eu costumo vos dizer que examinais as Escrituras Sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim, diz o Senhor Jesus, amém? Falam, Ele é a palavra, o verbo, que se fez carne e habitou no meio de nós. Glórias a Deus. E aqui são 18 horas e 16 minutos. Vamos dar aqui sequência à meditação da palavra do Senhor, a qual Ele tem preparado em nossos corações. Estamos aqui para expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor e poder de Deus a toda a humanidade. Glórias a Deus. Agradeço desde já. Continue ali acompanhando. Para entrar ali no canal é bom escrever Jackson Antônio Alves, né? Barra né? YouTube, e ali vocês vão estar acompanhando. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem aí com a palavra de Deus, a santa palavra de Deus aberta, e vamos estar lendo Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25 ao 30. Glórias a Deus. Todos já gostariam que estejam acompanhando, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos estar lendo. Aqui, Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus, o Salvador dos humildes. Aqui está no título da palavra, né, da Escritura. Versículo 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta palavra, glórias a Deus, que o Senhor trouxe em nossos corações nessa tarde. Eu quero dizer, louvado seja o nome santo, que só os pequenos acolhem o reino de Deus. É sobre algo que o Senhor quer falar em nossos corações sobre esta palavra. As boas novas, as boas novas aos pequenos e humildes. É revelado, então, o jugo de Cristo Jesus, glórias a Deus. Ele fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Glórias a Deus. Então, aqui nós podemos observar que o Senhor Jesus está agradecendo o que é a revelação que nós lemos aqui. Está agradecendo a revelação. E logo em seguida, então, ele faz um convite a todos para aproximar-se dele, como ele sendo toda a fonte da revelação. Glórias a Deus. Amém? Olha que maravilhoso. E sem Deus, meu irmão, minha irmã, nada podemos fazer. Não temos nada.
Nada podemos conhecer, glórias a Deus. Nós estamos na dependência do Senhor. Até esse ar que nós respiramos, o Senhor nos tem, pela tua misericórdia, conservado para nós respirarmos a nossa vida. Então não podemos conhecer nada se do alto não for me dado, não for me manifestado, não for revelado. Glórias a Deus pelo bom Espírito. E isso, meu irmão, minha irmã, requer o que? Uma revelação especial do quem? Do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Pelo seu bom Espírito Santo. Só Ele então pode revelar a quem Ele quiser. Ele disse que isso significa que a sua supremacia, ou seja, toda a plenitude, sabedoria, poder, glória está sobre ele, emana dele e opera dele. E ele opera nas maneiras opostas às expectativas humanas. Glórias a Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, são diferentes. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são diferentes que os nossos caminhos. Então Jesus ele vem o que? Das alturas, glórias a Deus. Nele está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é como os simples mortais, como homens mortais, como que tem origem da natureza, uma natureza que tem origem numa natureza que tem como não é como simples mortais. Ele tem a origem, a natureza o que? Divina, glórias a Deus. Tem origem, natureza e missão divina. E é a todo superior. Glórias a Deus. Então, se nós olharmos em João capítulo 3, 27, o próprio Senhor Jesus, do João Batista, na sua humildade, ele mesmo fala: o homem não pode perceber coisa alguma se do céu não lhe for revelado. Glórias a Deus. Então, é exatamente a palavra do Senhor agora em nossos corações, revelada pelo Espírito Santo de Deus, por meio da fé, da fé por meio da sua graça, por meio do seu bom Espírito. Amém? Só Jesus tem um relacionamento único, íntimo e incomparável com o Pai. Isto é o Filho sendo o próprio Pai, sem mediações. Não é? Somente em Jesus pode revelar Deus, sendo o próprio Deus. Jesus Jesus manifestando, né? Manifestando e sendo o próprio Deus, Jesus manifestando suas relações íntimas com Deus. Jesus afirma ser o verdadeiro Filho de Deus e de ter recebido do Pai todo o poder. Glórias a Deus. Então assim Jesus revela a sua identidade de natureza com o Pai, porque só Ele o conhece adequadamente e só por Ele pode ser plenamente conhecido. Glórias a Deus. Então, mas você pode fazer uma pergunta: Deus não quer revelar o seu reino, a sua vida para todos? É óbvio, é claro que sim. Como de fato já está revelado, mas não são todos, glórias a Deus, capazes de acolher aquilo que o Senhor Jesus veio para transmitir. Não são todos. Eu quero que você entenda isso. Ou seja, aos discípulos era dado conhecer o mistério do reino de Deus a eles. Mas muitas das vezes eles não entendiam, como Pedro. Eles não entendiam. Então, o mistério, o segredo, o que estava em oculto, glórias a Deus, algo anteriormente escondido, mas agora revelado aos discípulos. Não era assim? Pela revelação divina. Algo que as pessoas não conseguem compreender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A não ser na pessoa de Jesus pelo seu bom Espírito Santo. Era algo escondido que requer uma revelação especial. Glórias a Deus. E um dos maiores mistérios, meu irmão, minha irmã, hoje a ser revelado é o que? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior mistério. Só foi revelado depois da vinda dele na terra. Glórias a Deus. Então, esse segredo, mistério de Jesus,
se faz conhecer na sua morte e ressurreição e ascensão de Jesus e na sua ascensão. Glórias a Deus. Então toda a terra, todo mundo, todas as pessoas da parte de Deus viram e conhecem a maior revelação, que é o plano de salvação da humanidade. Isso que nós precisamos entender. Ele se manifestou, ele se deu a se conhecer a toda a criação, desde o princípio da sua criação. Glórias a Deus. Então agora ele traz para nós a maior revelação de todos os tempos. É o plano de salvação e redenção da humanidade, que consiste o que? Numa aliança baseada na graça. Aleluia. Aleluia. Pois basta você então aceitar e não endurecer o vosso coração. Mas infelizmente não compreenderam, não aceitaram sua missão aqui. As pessoas dessa terra conhecem os que são, somente as coisas que são do homem da terra. Eles não creram, portanto continuaram na ignorância. Olha só, né? Todos não foram capazes de acolher, somente os pequenos. Somente os pequenos acolhem o reino de Deus. As boas novas somente é revelado aos pequeninos e aos humildes de glória de coração. Amém? Então, isto é algo muito forte, né? Um exemplo que podemos dar, irmão, é como se tivesse algo muito pesado, algo muito grande de carregar, né? De suportar aquele peso. Tem algo muito grande para carregar, da qual uma criança não é capaz de suportar aquele peso, né? Um adolescente não é capaz de carregar, de suportar. Talvez uma mulher não suporta aquele peso, mas somente aquele rapaz forte, preparado, forte, que ele é capaz de suportar. Então, talvez eu queria dar isso a todos, né? Mas nem todos seriam capazes de suportar. O Senhor, aleluia, morreu na cruz do Calvário para todos. Mas não é todos que puderam capaz de acolher o reino de Deus, de suportar, de aguentar, glórias a Deus, de acreditar, de confiar. Porque quando olharam para Jesus, o próprio povo o sacrificou, o condenou, e a cruz era uma loucura para os gregos, para os filósofos, os doutores. Glórias a Deus. Amém. Não puderam suportar. Então observe que no exemplo que foi dado, o mais forte foi capaz, não é? De suportar, de segurar. Mas o reino de Deus é o contrário, né? Não é o mais forte, não é o mais sábio, aleluia, que vai fazer parte do reino de Deus. Não. O versículo 25, nós veremos aqui: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Aos sábios, aos entendidos desse século, deste mundo, aleluia, ele ocultaste, escondeste os mistérios, porque não podem enxergar, não pode compreender, não pode entender. Mas os pequeninos e aos humildes, aos simples, então eu revelei. A revelaste. Então, está aqui, são completamente diferente. É o contrário. Aos sábios, aos entendidos deste mundo, não pode, o reino de Deus, eles não podem compreender e não serão capazes de compreender. No reino deste mundo, neste mundo, quem está à frente são o quê? Os mais sábios, os mais instruídos. Eles não podem, neste mundo eles não podem compreender. Mas o reino de Deus são os pequeninos, os humildes que compreenderão, que compreendem e entendem o reino de Deus. Glórias a Deus. Então, para quem o Filho vai revelar o reino, as coisas concernentes dos céus? Uma pergunta de interrogação. Para aqueles que foram pequenos. Louvado seja o nome santo. Para aqueles que forem humildes, aceitarem, né? Aceitarem de todo o vosso coração, né? Aceitarem, a qual estão com os corações abertos, não endurecidos, para o Senhor.
cujo coração está endurecido, distante do Senhor, eles não vão compreender. Mas aqueles corações capazes de escutar, de ouvir, absorver a palavra de Deus, ouvir com os seus ouvidos, prestar atenção com os olhos e ouvir com os seus ouvidos e absorver a palavra, sensíveis a ouvir, não só eles vão a ouvir a palavra de Deus, como eles vão aprender, como eles vão compreender, como eles vão ser influenciados a buscar, a serem influenciados, a terem transformações na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Somente eles. Porque esses sábios entendidos estão cheios de si, estão cheios de razão, são arrogantes, são prepotentes, né? Preferem a sabedoria do mundo, né? Estão cheios das razões, eles preferem a sabedoria do mundo e as filosofias humanas, mundanas. Eles preferem isso, achando que são sábios, achando que são instruídos e entendidos. Então, temos que entender entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Amém? Glórias a Deus. Embora nós, como humanos, não entendemos por completo a sabedoria de Deus, mas sabemos que não é deste mundo. Glórias a Deus, não é deste mundo. O que é coisas do mundo é aqui do mundo. Ele não disse para Nicodemos: qual é o homem que sabe as coisas do homem? Ação o espírito do homem. Qual é o homem que sabe as coisas daqui deste mundo, a não ser o espírito do homem? Qual é o espírito que sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo? Não é? O homem sabe as coisas deste mundo, mas o Espírito de Deus sabe as coisas do reino. Glórias a Deus. Embora nós não podemos compreender, mas sabemos que não é deste mundo. Verdadeiramente Deus aparece supremamente na cruz de Cristo. Então entendemos que Deus é o mais sábio, porque Ele é o único, né? Deus é o mais poderoso, porque unicamente todo poder e virtude emana sempre dele, somente dele. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, pois os doutores gregos e filósofos, apoiado na sua sabedoria humana, tornaram-na sem sentido em si mesmo, porque não creram na palavra da cruz ou na palavra do Senhor, no evangelho do próprio Deus feito homem, santo, sem pecado e morto na cruz para salvar a humanidade e que hoje vive eternamente. Amém? Glórias a Deus. Então aprove confundir o que a esses sábios, esses entendidos, instruídos, que não aceitaram conhecê-lo pelas suas obras. Eles tinham a sua sabedoria humana como base, sim, da sua confiança. Glórias a Deus. Amém? Mas não aceitaram. Glórias. Então Deus dignou-se a salvar os homens, né? Com a loucura da cruz. Com a loucura da cruz. A humanidade, a qual a humanidade é estulta e fraca. Ela é estulta e fraca porque não compreenderam. Mas Jesus se fez fraco, sim, né, na cruz, mas mostrou-se mais sábio que toda a sabedoria e mais forte do que toda a força humana. Daí, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estão entendendo, meu irmão, minha irmã? É isso. Eles se achavam sábios, né? Mas eles estavam equivocados. Eles estavam fracos. Eles eram tolo, glórias a Deus. Mas prove então o Senhor Jesus na sua fraqueza, ele morrer na cruz do Calvário, então mostrando a ser o mais sábio do que todos os sábios, do que toda a sabedoria deste mundo e mais forte do que toda a força humana. Ora, quantos filósofos vão aí estudam filosofia tal, né? Começa a estudar psicologia, isso e aquilo,
e depois não falam assim, eu não acredito em Deus. Que sabedoria é essa? As pessoas começam a se encher de tantas filosofias, psicologias, teorias desse mundo e outras coisas a mais, né? Ao ponto de se acharem que sabe tudo, o sabe tudo, não é? Que são sábios, entendidos e se tornando orgulhosos assim tomando cheio de orgulho, cheio de arrogância, não conseguem assim captar o reino. Meu irmão, minha irmã, quantos não conseguem entender o reino? Claro que não vou entender dessa forma, não consegue porque para captar e entender o reino, você o que precisa o que? Se esvaziar. Glória a Deus. Deixar o seu ego, deixar o seu orgulho e se tornar pequeno e humilde. Glórias a Deus. Amém. E no fundo, quem não aceita o evangelho é porque está cheio da sua própria sabedoria, porque está cheio de orgulho, altivez, prepotência, e ele se acha mais e se acha maior do que aquela revelação que Jesus nos trouxe, irmão. Amém? Aquela revelação que trata da nossa salvação. Então, é isso que nós podemos entender. Então, é muito perigoso o homem passar a confiar nos seus próprios esforços e pensamentos humanos. É muito perigoso. Entra o orgulho, porque entra a ambição, prepotência, arrogância, ou seja, acha que pode viver independente de Deus, né? Ao ponto de se achar que todo o poder, domínio e força e o reino e sabedoria está em suas mãos, não é assim? É isso que o homem é capaz de achar com essa prepotência, com esse orgulho e essa arrogância. Mas ele está equivocado. O homem se achando sábio é tolice para Deus, porque Deus se tornou louca a sabedoria deste mundo na cruz do Calvário. Aprove na cruz do Calvário, irmão. Então somente os pequenos acolhem o reino, pois uma pessoa humilde vai entender que não existe uma revelação maior, não existe uma sabedoria maior do que compreender os mistérios de Deus. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, perdoa, irmão, que eu tive que sair um pouco, estava atrapalhando. Então, eles não, somente os pequenos, irmão. Glórias a Deus. Então, somente os pequenos acolhem o reino de Deus. Né? Como nós falamos, uma pessoa humilde vai entender, humilde vai entender que não existe uma revelação maior. Não existe uma sabedoria maior do que compreender os mistérios de Deus. A maior revelação, como nós falamos, que é o plano de salvação e redenção do homem, que consiste numa aliança baseada na graça, irmão. Amém? Somente a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Glórias a Deus. Não existe uma maior revelação do que essa, irmão, minha irmã que está nos ouvindo nesta tarde, nesse final de tarde. Irmão. Amém? Eu faço uma pergunta, meu irmão, a você. Eu faço uma pergunta agora. Em que está baseado a sua sabedoria? No que você está apoiado? No que você está alicerçado? Né? Que não pode salvar-se a si mesmo. Que não pode libertar os seus vícios, os seus problemas cotidianos da vida, as suas aflições, o seu lamento, o seu choro. Não pode resolver os seus problemas, que as dificuldades e as circunstâncias são todos que nos cercam, de tal maneira que ficamos até sem chão, ficamos perdidos sem direção. Eu digo essa tarde, no que a sua sabedoria está baseada, irmão? Glórias. Se leviana kama suriana, que a maior revelação, a maior sabedoria é esta que Deus revela a você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aquilo que estava em oculto, que estava escondido, hoje aprove agora Ele revelar a você o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, o Verbo a encarnar-se, Ele despojou-se das suas glórias divinas, das suas honras e poder que Ele gozava nos céus, e assim encontrado em forma humana.
a expiação feita, a expiação plena e definitiva que Deus oferece a você agora, irmão. É a expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus. E que remove o pecado de modo permanente, irmão. E todos os sacrifícios já se cumpriram em Cristo Jesus. Esta é a maior revelação da cruz para você. Glórias a Deus. E você se acha o sábio. Amém? Glórias a Deus. Então, que sabedoria é essa que você não reconhece, irmão? Amém? Né? Que é ciência é esta? Sendo você tão sábio, que ciência é essa? O sábio não reconhece, sábio que não reconhece a Deus. Isso não é verdadeira sabedoria. Está além do que você imagina. Amém? O verdadeiro sábio busca a verdade. A verdadeira ciência busca a verdade. Qual é a verdadeira filosofia? Aquela que busca a verdade. E o que é verdade? Hein? O que é verdade? É a fonte da verdade. O que é a verdade, a fonte da verdade? É Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, versículo 6, eu sou a verdade. Amém? Jesus é a ciência, é a filosofia, Jesus é a psicologia. E você se acha tão sábio que não conhece descobrir? Não conhece descobrir? Não conhece, não descobre? Glória a essa verdadeira sabedoria? Não descobre a verdade? O verdadeiro sentido da vida, que é Jesus? Por causa do seu orgulho, da sua arrogância? Por causa da sua altivez? Glórias a Deus. E um dos exemplos muito maravilhosos que eu tenho oportunidade de ter lido, eu tenho livro e tenho lido, irmão, é o nosso irmão Santo Agostinho. É bom lermos a vida dele. Santo Agostinho ele não era um cristão, não era um católico. Agostinho ele era muito inteligente, ele era cheio de sabedoria humana, até que ele descobre a verdade. E a verdade é uma pessoa, ele descobriu. A verdade é Jesus Cristo. E então Agostinho, ele se esvazia das teorias que ele tinha aprendido. E com sua experiência agora, ele se esvazia da sabedoria mundana e começa agora a se encher da sabedoria de Deus. Essa experiência que ele passou, irmão. E Agostinho se tornou um dos maiores teólogos que este mundo já viu. Porque ele descobriu a verdade. Nele não estava a verdade, mas toda a verdade estava em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Você só vai conhecer a Deus se deixar a sua sabedoria de lado e for humilde. Glórias a Deus. E versículo 28, 30, nós estamos terminando aqui. Agora, Jesus, então, ele nos convida. Agora, Jesus termina convidando todos que estáis aqui cansados, oprimidos e sobrecarregados. Né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha que ele termina. Que eu vos aliviarei. Olha, versículo 29 e 30. Louvado seja o nome. Então o Senhor Jesus, nessa tarde, ele está convidando você, meu irmão, minha irmã, para conhecer essa sabedoria. Glórias a Deus. Então quando você passar a conhecer essa sabedoria, a história da sua vida vai mudar. Porque hoje mesmo aqui ele está convidando você, meu irmão, para sentar e deixar o mestre te ensinar. Glórias a Deus. Aqui Jesus está dizendo aqui em contraste com o pecado. Ele fala quando ele estava, ele fala aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha só, aprendei de mim, meu irmão. Então Jesus ele fala, ele está em contraste contra o pesado fardo do legalismo judaico, ou seja, descreve todos os que sofriam com o peso das obrigações religiosas impostas a elas pelos sacerdotes, pelos rabinos, escribas e fariseus. Lembra da lei mosaica? Ele era dura.
Então agora ele fala, eu vos aliviarei, refere-se que a libertação desse fardo, ele veio para nos libertar desse fardo, em todos os sentidos da nossa vida, meu irmão, minha irmã, ele nos convida para que você tenha paz. É isso, eu vos aliviarei, é ter um relacionamento aberto, só ele pode, aleluia, transmitir isso para a humanidade, para o homem, só ele poderia fazer isso, meu irmão, minha irmã, só ele pode transmitir no seu coração paz, porque o seu jugo é suave e leve. Só ele pode trazer descanso para a vossa paz, mas ninguém. Ter um relacionamento aberto, leal. O meu jugo é suave e leve, que permite o que? A obediência à justiça da lei. Sim, porque ele veio para aperfeiçoar a lei. Que pela lei mosaica se tornou um fardo pesado, sim, mas pelo evangelho, a doutrina de Jesus, por meio da fé e por meio da sua graça, é um jugo suave e um fardo leve, meu irmão, minha irmã. Amém? Suave é útil, é agradável, não é? Que ele trouxe algo agradável, útil, bom, confortável, adequado e aproveitável na sua vida. Amém? E os sistemas religiosos legalistas eram um fardo rigoroso, pesado para os, aleluia, para o povo, mas a pessoa de Jesus, ou seja, ao serviço de Jesus, o buscar Jesus, o aprender com Jesus, ir ao encontro de Jesus, ele não aborrece, ele não aborrecia. Ele tirava todo o peso, todo o jugo pesado, todo o fardo, todo o sofrimento, glórias a Deus, pois ele era simples e era de fácil adaptação e baseado em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus por meio da sua graça. Somente Jesus podia entender o homem. Somente Jesus podia tirar esse fardo pesado que escravizava, o pecado, o jugo, o sofrimento, né? Por meio do seu Espírito Santo. Portanto, na pessoa de Jesus, em seu coração está toda a fonte de bem, meu irmão, minha irmã. E guardando generosamente a sua lei, a palavra, como nós falamos, encontramos a verdadeira paz da alma. Descanso para a vossa alma, para a minha alma, meu irmão, irmã. E também conforto, uma alma transformada, santificada, né? E o jugo e peso dos seus preceitos e dos sacrifícios, que por natureza são gravosos, tornam-se leves e suaves. Ou seja, tudo aquilo que eram gravosos, irmão, todos os tipos de pecados que cometiam o povo naquela época, inclusive os saduceus, os fariseus, os escribas, os homens sábios, os filósofos e doutores da lei, que se achavam ser sábios, eles pecavam contra o mandamento do Senhor, e os pecados deles eram graves, estavam carregados de pecado, assim como o povo, irmão, né? Que são os preceitos, faziam preceitos agravados, gravosos, não é? Por natureza humana. Agora você chega até o Senhor Jesus, então ele se torna leve e suave, glórias a Deus, não é? E começa a amar, porque quem ama se torna suave, mas para quem não ama se torna um fardo pesado. Amém, meu irmão? É isso que o Senhor nos traz nesta noite. Portanto, você vai conhecer e entender a Deus quando você se tornar pequeno e humilde e se esvaziar. Pois enquanto você estiver no orgulho, na sua razão, na sua prepotência, na sua altivez, não vai conseguir entender o reino de Deus. Presta atenção, não vai compreender, irmão. Não vai conhecer nem compreender a verdade, porque não creem. E vocês perderão qualquer capacidade de compreensão que já têm. E continuarão na ignorância, no sofrimento. Aleluia. Como diz Isaías capítulo 6, versículo 9. Que já fecharam os olhos e ouvidos à verdade, não receberam o reino e tampouco o significado do que estão vendo e ouvindo, e consequentemente não se arrependerão, e receberão perdão e se converterão e sejam curados e salvos. Tá bom? Olha que palavra grave, irmão. Então, como diz aqui, Jesus no finalzinho aqui, então agora ele convida você, meu irmão, minha irmã, para entrar no reino de descanso, gozar a paz.
Alegria, deixar a alegria invadir a vossa alma. Porque quando você passa a conhecer o mistério do reino de Deus, o reino do Senhor, então Ele vai trazer à vossa alma alegria, paz, conforto, esperança, irmão. É tudo isso o que o Senhor Jesus, Ele quer que você compreenda, que você entenda nesta noite. Nós estamos terminando, estamos encerrando. Vamos aqui no final agradecer ao Senhor, clamar por Ele, pelas graças e misericórdia, pelas bênçãos infinitas que Ele tem derramado sobre as nossas almas, irmão. Mas primeiro Deus, Ele convida você, irmão, para entrar no gozo desse reino, nessa reino sublime e maravilhoso que o Senhor tem para nós. Que somente os pequenos e humildes acolhem o reino de Deus, as boas novas, né? Aos pequenos e aos humildes de coração é revelado então o jugo de Cristo, que é suave e meu fardo é leve, irmão. Agora eu pergunto